Olá para você que está me vendo, eu sou Gempty Cavalcante e hoje a gente vai conversar sobre o fardo que é ter o mínimo de informação. Bom, toda quarta-feira eu tento responder aqui nesse canal perguntas que nem mesmo eu sei se tem respostas, muito mais no intuito de trazer para cá debates sobre os quais a gente não tinha pensado antes ou não tinha visto por algum ângulo de vista diferente. Eis que, procurando temas para discutir com vocês, nessa quarta-feira eu acabei me deparando com assuntos do tipo a síndrome do garotinho perfeito e outros tipos de compensação que a gente, enquanto pessoas LGBTs, fica procurando encontrar para poder ser entendido pelas outras pessoas como alguém normal, comum, trivial, ou pelo menos como alguém que é minimamente aceitável. Como se a gente ficasse o tempo todo pedindo desculpa por ser gay, como se a gente tivesse que parecer mais eficiente, ou mais inteligente, ou mais esperto, mais bem informado, mais capaz, né, do que as outras pessoas para poder compensar o fato de a gente ser gay, porque sempre que a gente chega num ambiente novo, a gente precisa ser confrontado com relação a outras coisas. Sabe essa expressão do tipo, é gay, mas é bom filho, é gay, mas é um ótimo amigo, é gay, mas trabalha bem. A nossa orientação sexual, ela tem por base uma conotação negativa. Então sempre vem o mais depois dessa colocação, como se a nossa orientação sexual ela já servisse como um demérito e a gente tivesse que fazer outras coisas para compensar isso. Pois bem, esse é um movimento tão natural e tão enraizado, inclusive nas pessoas LGBT, que a gente nem percebe que nós mesmos vivemos tentando dar essas compensações. De muitas maneiras, inclusive. Mas uma delas é tentando ser sempre uma pessoa bem informada. E acaba que o fato da gente ser uma pessoa bem informada ocasiona para o nosso entorno uma espécie de preguiça involuntária. É como se todas as pessoas que tivessem à nossa volta, elas dependessem unicamente da gente para se informar sobre coisas que todo mundo deveria saber normalmente, simplesmente pela tentativa de ser uma pessoa um tantinho mais evoluída e de não sair por aí destilando preconceitos disfarçados de opinião. Como eu não sei se eu estou sendo claro com essa explicação toda, eu vou tentar dar alguns exemplos práticos para a gente se entender aqui. Eu tenho um amigo que trabalha em agência de publicidade. Certa vez, isso não tem muito tempo, ele me relatou o quanto ele estava cansado de, sempre que a agência resolvia fazer alguma peça publicitária que envolvesse algum assunto LGBT, que tivessem pessoas LGBTs envolvidas, as pessoas procuravam ele para pedir a opinião dele. E aí, quando ele falou comigo, já usando esse tom de cansaço, ele comentou alguma coisa do tipo: eu não entendo por que as pessoas acham que eu sou a fonte mais bem informada do mundo a respeito desses assuntos. Tudo que você vai fazer aqui que envolve pessoas LGBT vem perguntar para mim. Eu entendi bem o que ele quis dizer e ele tem muita razão nesse sentido. Por quê? A gente vive hoje num mundo em que a informação está na palma da mão de qualquer pessoa. Eu sei que ninguém é obrigado a saber tudo, mas quando a gente quer saber de alguma coisa, talvez o método mais eficiente fosse procurar na internet, procurar nas redes sociais, procurar em leituras ou procurar pessoas que já trabalham com isso e vivem desses méritos. A internet está abarrotada de influencers que falam sobre comportamento LGBT e que dão um monte de explicação que pessoas que trabalham na TV, por exemplo, não precisariam ter que perguntar para alguém que está ali perto dela só porque é o caminho mais fácil. Veja bem, não tem muito tempo, polemizou o caso da filha do Silvio Santos, que não sabia a sigla LGBTQIAP+, e ironizou a existência da sigla, né, a forma de dizer isso na sigla, na TV em rede nacional. Não estou dizendo, mais uma vez, que qualquer pessoa seja obrigada a saber de tudo, mas alguém que lida com comunicação e que, porventura, precise tratar desse assunto, o ideal é que ela esteja bem informada. E alguém que tem acesso à informação, como uma filha do Silvio Santos, por exemplo, não precisaria ter que chamar uma pessoa LGBT para frente das câmeras para explicar para ela algo que ela poderia ter se informado por conta própria. Eu vou dar mais um exemplo prático. Por ser uma pessoa envolvida com o meio nerd e por já fazer um tempo escrever para sites e promover eventos aqui em Fortaleza, eu passei alguns anos da minha vida ali circulando pelas livrarias e sempre palestrando, falando sobre super-heróis, enfim, eu sou nerd dos quadrinhos. Acontece que eventos maiores aqui em Fortaleza, sempre que me convidavam para falar sobre algum tema, era um tema relacionado à cultura LGBT. Seja como os LGBTs são retratados nos quadrinhos, sobre heróis LGBTs,
sobre representatividade, era sempre algo que era ligado à minha sexualidade. Muito porque as pessoas entendem que, por eu ser uma pessoa LGBT, o único assunto do qual eu posso falar é sobre cultura LGBT. Muito embora eu entenda de outras coisas, eu entenda bastante de Mulher Maravilha, ou de X-Men, ou de muitos assuntos relacionados a quadrinhos, sempre eu era chamado para cumprir uma certa cota LGBT. Eu tenho outros exemplos práticos. Na verdade, esses exemplos práticos, eles são infinitos. E eu tenho certeza que talvez apenas pessoas LGBT que estejam me assistindo agora tenham entendido onde eu quero chegar. Por quê? Quando você é uma pessoa LGBT em um meio em que não existem muitas outras pessoas LGBT, você acaba se tornando a fonte de informação obrigatória de todo mundo que está ali. E é extremamente cansativo que todas as vezes que você esteja presente em algum espaço, você tenha que se transformar na pessoa palestrinha, que você tenha que se dar essa missão de estar sempre tentando desconstruir as pessoas ao seu redor e reconstruí-las simplesmente porque elas têm preguiça de fazer isso por conta própria. E não só quando a gente tem vontade de fazer isso porque a situação já está muito extrema, mas pior ainda, quando as pessoas insistem que a gente tem que ser a fonte de informação delas. Quem é a pessoa LGBT aqui que não tem um amigo que não seja uma pessoa LGBT e que já não tenha sido usado como escudo por esse amigo? Alguém que tenha dito, não tenho nada contra LGBTs, eu sou até amigo do fulano, e por fulano você troca aí o seu nome. Eu já me deparei com essa situação várias vezes. E eu tive que dizer várias vezes para várias pessoas, não me use de escudo. Não é o fato de você ser meu amigo que te dá uma carteirinha de isenção que você pode usar onde quer que você chegue para fazer qualquer comentário preconceituoso e ser absolvido desse comentário simplesmente porque é meu amigo. Vivendo na sociedade que a gente vive, todas as pessoas são passíveis de reproduzir preconceitos, mesmo que você tenha um amigo gay, mesmo que você tenha um amigo negro, mesmo que você tenha amigos mulheres ou que você seja filho de uma mulher como todos nós somos. Todos nós somos passíveis de reproduzir LGBTfobia, racismo, machismo, classismo. O que é importante é a gente pensar em se desconstruir. Eu sei, eu não sou nenhum inocente, que eu não vim para o mundo para ter uma vida fácil. Se eu quisesse ter uma vida fácil, eu não teria nascido gay, não branco e fazendo parte das classes sociais menos abastadas. Eu teria nascido hétero, branco, cristão e cisgênero. Assim, eu ia poder me dar o luxo de tentar transformar o que são privilégios em direitos para poder ficar lutando por coisas supérfluas, como, por exemplo, sei lá, o direito de andar sem camisa pelas áreas comuns do condomínio. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? É que se você é uma pessoa LGBT, é preciso que você, sim, tenha boa vontade de tentar ensinar as pessoas que estão no seu entorno. Como eu falei num dos meus vídeos, é muito provável que quem resolve sair do armário uma vez tenha que sair do armário muitas outras vezes, talvez diariamente, porque a gente está sempre tendo que se reassumir para as pessoas e correndo o risco de chegar num ambiente onde você vai ser recriminado por causa da sua sexualidade. Então sempre a gente está o tempo todo pisando em ovos. Muito embora você tenha assumido a responsabilidade de se assumir enquanto LGBT num meio tão preconceituoso como é a sociedade que a gente vive, é importante que você saiba que você não tem que compensar a sua sexualidade com nada. Você não tem que ser a fonte de informação das outras pessoas. Você não tem sequer que ser silenciado quando alguém comete um ato preconceituoso e você fala contra isso e alguém chega para você e fala: Ah, vá com calma, porque nem todo mundo é tão bem informado, as pessoas estão no outro capítulo do livro da desconstrução, você tem que ser paciente com as outras pessoas. E amigo, se você é uma pessoa não LGBT, por favor, não faça isso com seu amiguinho. Não peça a ele para aturar preconceito, porque isso é um silenciamento. Fazendo isso, você está silenciando o seu coleguinha, dizendo a ele que ele tem que se submeter a certos comportamentos. E não só a gente não precisa se submeter a esses comportamentos, como a gente não tem que ficar reeducando as pessoas o tempo todo. As pessoas precisam procurar meios de se desconstruírem por conta própria. As pessoas precisam procurar meios de entender o mundo ao seu redor e não reproduzir preconceitos esperando que, se alguém se ofenda, alguém segure você pela mão e ensine lá a cartilha, o beabá da pessoa desconstruída não preconceituosa. Então, nesse sentido, é muito, mas muito cansativo ser uma pessoa minimamente informada
porque em todos os lugares, em todos os ambientes, as pessoas querem usar você como muleta para adquirir um conhecimento que elas deveriam ter o interesse de fazer isso sozinhas. Esse era o papo que eu queria ter com vocês hoje. Foi uma conversa curtinha, talvez não tão curta, mas mais curta do que das outras vezes. Eu espero que vocês reflitam sobre isso e eu queria muito que vocês dessem para mim a opinião de vocês e comentassem como é que é a experiência de vocês enquanto pessoas LGBT e principalmente enquanto pessoas não LGBT. Como é que vocês se informam sobre determinados assuntos? Como é que vocês despertaram o interesse de vocês sobre isso? E se é para outras pessoas LGBT, assim como eu, muito cansativo ter se transformado no cara chato do rolê, porque é você quem percebe os erros acontecendo e é você quem tem que levantar todas as vezes o debate para poder despertar nas pessoas o interesse de aprender alguma coisa que elas deveriam saber por conta própria. Não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer, porque isso faz o YouTube oferecer o vídeo para outras pessoas. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito ainda, se chegou aqui de paraquedas. Mande esse vídeo para seus coleguinhas héteros que usam você como escudo ou como Wikipedia. E eu espero que vocês tenham gostado da conversa que a gente teve até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.